sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Como eu havia falado no último podcast, pessoal, neste podcast eu vou falar apenas dos jogos de domingo das 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, 13 de dezembro de 2020, começando agora às 1h30 da tarde falando sobre esse podcast. Claro, quando vocês forem escutar não, vai ser ao vivo, mas é sempre bom eu falar o horário que eu estou começando a gravar por causa das novidades de última hora, às vezes antes do jogo acontecer, para vocês não me xingarem. Então, vamos lá, começando a falar do primeiro jogo que vai acontecer às 3 horas da tarde. Tennessee Titans vai a Jacksonville no Everbank Field Stadium enfrentar o Jacksonville Jaguars. Bom, pessoal, aqui eu vou tentar ser mais objetivo possível, tá? Falando apenas da posição, do ranking das defesas, do ataque, o que eu espero para cada time, tá certo? Então, começando a falar sobre as defesas, Jacksonville Jaguars, os anfitriões, amarguram a 29ª posição geral, tá certo, das defesas, sendo muito ruim contra o passe, contra as corridas. Então, Tennessee Titans, que tem a sua defesa na 25ª posição, não é das melhores defesas, Tennessee pode muito bem surpreender o Jacksonville em casa, que para nós torcedores, para nós analistas, não nos surpreenderá nada o Tennessee levando essa partida, essa vitória para casa, tá? Mesmo que porque, quando a gente vai falar do ataque, a posição geral, Tennessee Titans ocupa o 11º no ranking geral, sendo aí, na tentativa de corrida, o 6º, né? Então, na verdade, o 5º em jardas corridas de ataque, e nós sabemos muito bem que, ao enfrentar uma equipe que tem a 29ª posição geral na defesa, sendo ruim em quase todos os aspectos, tendo o Derrick Henry, isso aí é muito bom para Tennessee. Sendo que o ataque do Jacksonville Jaguars não pode fazer tantas coisas porque são o 28º aí na posição em geral. Então, o que eu tenho para falar aqui nesse aspecto sobre esse jogo? Principalmente, Derrick Henry, usar e abusar desse cara, tá? O Avatar aí, né, correndo, é o melhor corredor que alcança jardas após o contato, tá? É muito forte, muito ágil, muito rápido. Então, eu acho que aí seria a arma para o Tennessee ganhar. E é claro, tá certo? Tentar mesclar algumas jogadas, principalmente com A.J. Brown, Corey Davis, que são muito importantes de presença de ataque. E na questão da defesa, da defesa de Tennessee, o que tem que fazer é pressionar o quarterback, tá certo? Sabendo que muito provavelmente deve entrar o Mike Glennon, tá? Embora eu não acho das melhores táticas isso, embora ele tenha aparecido até que bem nas outras partidas, mas para mim era o Jake Luton. Mas o que eu vejo aqui sobre a questão dessa decisão técnica de Jacksonville, um time que está aí ocupando o último lugar na AFC South com apenas uma vitória e 11 derrotas, tá certo? Eu acho que assim, é mais para conhecer, para ver o corpo de quarterbacks qual que vai ser para a próxima temporada. Jacksonville é isso que tem que fazer, tá certo? Agora, tentar garantir uma posição boa no draft pro ano que vem, tá certo? Ver o corpo de quarterbacks que vai ficar, com certeza um desses três vai rodar pro ano que vem, né? Não deve permanecer aí, senão você vai ficar como uma quarta opção, tá certo? Porque o Jacksonville deve, talvez, ir atrás de um quarterback no próximo draft. Então aqui, chaves para defesa de Jacksonville, que é muito difícil, é tentar aplicar mais o passe, tá certo? Tentar procurar o DJ Chark, o Chenot, o Keelan Cole, tentar agir bastante com essas armas, principalmente utilizando o Tyler Eifert, se jogar, porque está questionável, tá? Então o tight end aí principal da equipe, para tentar melhorar aí esse ataque e tentar ver se consegue sair com uma vitória, alcançando sua segunda vitória, que eu não acredito. Para mim, Tennessee vai alcançar aí vai alcançar a vitória com 2 posses de bola pelo menos, tá certo? Partindo para o próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers recebe em sua casa o Minnesota Vikings. Bom, olha, é muito difícil aqui para analisar, sabe? Porque se Tampa Bay perde, tá? Muito provavelmente em questão de pontuação,
é muito capaz que Minnesota possa tomar esse lugar aí no wildcard de Tampa Bay. Então é bom Tampa Bay ficar esperto aí, tá certo? É uma coisa que é muito curioso quando a gente se fala do Tom Brady, da saída dele de New England, para que estava precisando de novas armas, não há desculpa agora. Né? Você tem uma equipe que você tem Chris Godwin, você tem Mike Evans, você tem Antonio Brown, mesmo eu sendo contra o Antonio Brown estar na NFL ainda, já falei isso no vídeo sobre o Antonio Brown, mas isso não entra no caso. Antonio Brown, você tem Cameron Brate, você tem o Robbie Gronkowski, você tem Ronald Jones Jr., second, desculpa, você tem Leonard Fournette, então você tem armas excepcionais para manter o ataque. Quem não está correspondendo nisso é o Tom Brady, e principalmente quando o Tampa Bay fica atrás do placar. Tá? Então aqui, vamos lá, falando sobre as defesas, tá? Tampa Bay ocupa a 11ª posição em geral das defesas, tá? E Minnesota a 26ª, tá certo? Tendo muitos problemas com passes, tá certo? Muitos problemas com passes. Então, aqui, as armas aqui, tipo, principalmente da questão do Tampa Bay, é praticar o passe. Só que a gente percebe que a idade está começando a bater pro Tom Brady. Não que ele não seja ainda um bom quarterback, ele é. Mas é que a questão, a idade está batendo. O Bruce Arians está sendo muito teimoso de tentar rotas muito verticais. Então precisa mais passes em slot e até de máximo de média distância para poder se adequar aí ao seu quarterback, tá certo? E Minnesota, né? Vamos lá. Falando aqui de Minnesota, aqui entre os ataques, na verdade, primeiro para poder falar de Minnesota antes, tá? Então Tampa Bay Buccaneers ocupa aí a 5ª posição aí em geral, né? Então tendo uma grande dificuldade com questão de corridas, tá? Então aquela história que Leonard Fournette, quando ele saiu do Jacksonville Jaguars, postou lá a foto com o Tom Brady falando que agora finalmente ele tinha um quarterback. Ok, legal. O seu quarterback tem uma posição, você tem outra. Então, tá precisando mostrar aí, os dois running backs precisam mostrar mais, como é que eu posso dizer assim, dinamismo no ataque, tá certo? Às vezes eu acho que os corredores de Tampa Bay ainda estão tentando sair que nem um búfalo, né? Sair atropelando todo mundo. E abaixa a cabeça e vai. Não, tem que pensar, né? Então precisa, principalmente o Leonard Fournette, na hora que recebe passe, segurar a bola, né? Não dropar, para conseguir ter algumas jardas aí. Então aqui, você analisando essas estatísticas, já dá para perceber que, no caso do Tampa Bay, tem que ser pro passe, principalmente contra a Minnesota, que tem uma defesa ruim, tá? Para contra passe. E Minnesota ocupa aí a 30ª, tá? 33ª aí posição, juntamente com o Cleveland Browns e Los Angeles Rams, tá certo? Tendo muitos problemas com os passes, porque Kirk Cousins ainda tem certos problemas, tá? Então, e os problemas que ele tem é durante a partida. Então, ou seja, ele se manter estável durante a partida. Então aí, o que precisa fazer, tá certo? O que precisa fazer a questão do Kirk Cousins, da Minnesota, para conseguir se dar bem, tá certo? Contra as defesas, como eu já falei, é tentar aprimorar o passe, que é uma das piores contra os passes, tá certo? Então, é tentar mesclar aí jogadas com Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson, tá certo? E principalmente, que eu creio que tá muito assim, tá em dúvida ainda para essa partida do Kyle Rudolph, não sei se ele vai participar, mas é tentar mesclar com tight ends, tá certo? Tentar mesclar com tight ends algumas jogadas. E principalmente na linha ofensiva ali, tentando abrir espaços, principalmente pro Dalvin Cook, correr com a bola. Tá? Então acho que são essas armas, tentar mesclar um pouquinho, mas procurar mais passes mais seguros, principalmente com os dois receivers que eu falei, o Thielen e o Jefferson, para poder alcançar a vitória. É muito difícil falar, mas do jeito que o Minnesota vem vindo, tá? Vem vindo com uma gana de querer vencer, olha, é muito difícil você acreditar numa vitória de Tampa Bay aqui, tá? Eu acredito que seja muito, muito difícil numa vitória de Tampa Bay, tá? E com alguns problemas. Se Minnesota começar ganhando essa partida, tá? Às vezes com uma posse, 2 posses de bola, vai ser difícil segurar, tá? Mas eu ainda levo a crer que Tampa Bay, pelas armas que tem, sair vencedor, tá? Tampa Bay que tá aí no segundo na NFC South com 7-5 e Minnesota tá aí ocupando a segunda na NFC North, né? Apenas atrás do Green Bay Packers com 6-6. Se ganhar,
vai ficar com os dois com 7-6, e aí eu quero ver como que vai acontecer aí na briga pro wild cards na próxima semana. Mas ainda acho que o Tampa Bay vence por uma posse de bola, tá certo? Próximo jogo, Miami recebe no seu estádio Kansas City Chiefs. Olha, qual é a arma que você tem para parar o Kansas City Chiefs? Deixar o Mahomes fora de campo, né? Deixar o Miami fora de campo, você cansar a sua defesa. O problema é que o ataque de Miami não está sendo lá aquelas coisas, a defesa que está sendo muito bem, tá? Eu levo a crer isso, analisando os jogos da partida de Miami. E Kansas City, quando começa muito bem a partida, como quase sempre acontece, ele costuma buscar as falhas do adversário e anotar 3 passes de bola. E aí isso é muito difícil. Quando isso acontece, muito difícil de correr atrás de Kansas City, tá certo? É muito difícil correr atrás de Kansas City. Então, aqui, analisando bem, ser bem seco e analisando. Miami, por mais que tenha uma excepcional campanha até agora, 8 vitórias e 4 derrotas, segundo na NFC East, isso há muito tempo não acontece, tá? Em Miami, muito tempo não acontece ter essa posição, né? E almejar os playoffs, tá? Pode enfrentar um grande problema aqui com o Kansas City Chiefs, que tem 11 vitórias e 1 derrota. É impressionante como o Kansas City está buscando. O que eu acho que pode ser que tenha algum problema, que eu acho que o Miami precisa fazer, é correr mais com a bola, tá? Tentar correr bastante com a bola, principalmente aí com o Salvon Ahmed, DeAndre Washington, para tentar dificultar a defesa de Kansas, tá? Que ela é a sexta em geral, mas tem muitos problemas com jardas corridas, tá? É a 26ª, tá? Então é muito, muito ruim na questão de jardas corridas. Mas, Kansas, se não acertar isso, quando enfrentar um time que tem um excelente corredor, pode ter problemas, tá? Miami, nas defesas, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha, é a segunda melhor defesa. Então, ou seja, vamos lá, é tentar conter melhor o ataque terrestre com o do Helaire e do Le'Veon Bell, porque é a 20ª em jardas corridas, tá certo? Mas é a primeira contra... a primeira não, desculpa. É a 12ª melhor defesa em passe. Então, assim, que nem eu falei, a chave da partida aqui é a defesa. Pressionar o Mahomes, marcar em zona, tá? E às vezes mesclar algumas blitz para evitar que aconteça algum problema aí na secundária com os passes aí inusitados de Mahomes, tá certo? E é claro, porque você vai enfrentar o primeiro ataque da liga, o melhor ataque da liga, tá certo? Então, é aqui, tentar mesclar jogadas corridas. Tua Tagovailoa precisa melhorar mais, precisa ter mais gana de partida, tá? Tipo, ser um pouco mais atento. E Kansas City, como eu sempre venho falando aqui no podcast, é sendo Kansas City. Toma só cuidado, fazer um front seven forte, que aí não vai ter problema nenhum com a partida. Todo mundo saudável praticamente aí. Mahomes, Le'Veon Bell, Helaire, Hill, Watkins, Robinson, Travis Kelce. Então, assim, e a linha ofensiva, todo mundo saudável. Então, é aquilo, né? É difícil você parar. Eu acho que Kansas só vão conseguir parar o Kansas, talvez no playoffs, num jogo só, tá certo? Mas vai ser muito difícil. Aí, pra mim, a vitória de de Kansas por 2 posses de bola, tá certo? Bom, próximo jogo, Carolina Panthers recebe Denver Broncos, tá certo? Bom, vamos lá. Carolina, um time muito bom, mas ainda é extremamente dependente do Christian McCaffrey. Ainda é muita dúvida dele voltar a jogar. Muito provavelmente ele não entre ainda nesse jogo, nessa rodada, tá? Então, Mike Davis deve ser o seu substituto ainda, tá certo? Recebe o Denver Broncos, que tá em terceiro na NFC West, tá? E o Carolina em terceiro na NFC South. Então vamos dar umas analisadas aqui na questão das defesas, rankings melhores das defesas. Vamos lá, deixa eu aqui sobe a minha colinha aqui. Carolina Panthers é o 16º em geral, Denver Broncos 21º. E na questão de ataque, tá? Carolina é 16º também em geral, então 50% aí, bem na média. E o Denver Broncos vai aí no 18º, tá?
sendo muito ruim em vários quesitos, né? Principalmente no passe. Então, armas para essa partida, tá? Então, vamos analisar aqui primeiro a defesa do Carolina. A defesa do Carolina vai gerar um grande problema aí para Denver, porque ela tá entre as 10 melhores aí, tá certo? Tá praticamente entre os 20 melhores aí, tipo, tá na 15ª posição contra jardas corridas, né, e tentativas de jardas é a 9ª, então consegue manter relativamente bem o ataque terrestre, que são as armas pro Denver Broncos nessa temporada, tá? Então, Denver Broncos, que é o Melvin Gordon, o Philip Lindsay, o Royce Freeman, que são os 3 aí que entram bastante na partida, precisam ser fortes, precisam ser ágeis aí para tentar desvincular da defesa, né, do front seven aí do Carolina, e conseguindo algumas jardas, que é essa que vai ter que precisar ser a defesa aí, a questão, né, para tentar furar a defesa. O problema é o seguinte, quando você vai ver na questão do Carolina, não é também uma excelente defesa contra o passe. O problema é o Drew Lock conseguir ser constante. O Drew Lock, ele não é constante. Para mim, o Drew Lock já não deveria ter entrado aqui. Para mim, eu acho que o Brett Rippon devia ter tido as suas maiores chances. Porque quando ele entrou, eu acho que eu vi alguns passes melhores que o Drew Lock. O Drew Lock eu ainda acho bem inconstante, bem desconfortável em algumas situações. Muito provavelmente, a gente sabe que o John Elway não está sendo um excepcional general manager aí, né, tipo da equipe, porque, cara, é difícil você analisar, porque não se prepararam para a saída do Peyton Manning há anos atrás. Eles não tiveram um planejamento, acharam que eram assim, né, vamos dizer por assim. Então, tá sendo um grande problema. Espero que o John Elway tenha e a diretoria do Broncos tenha uma visão aí melhor, porque precisa substituir o quarterback no próximo ano. Precisa ter melhor. E assim, não tem essa história de tipo assim, vamos ver, vamos colocar em alguns jogos para ver. Na minha opinião, já tem que colocar direto. Há 2 anos atrás era o Drew Lock que eu achava que tinha que ter colocado antes, para ver mesmo. E tá aí o resultado. Vai contrata o Joe Flacco, aí o Joe Flacco vai muito, muito mal durante a temporada, que a gente já esperava. Aí entra o Drew Lock também vai muito mal, e aí, então vamos mais alguns anos. Não pode. Tem que ter um pouquinho mais de cabeça, precisa ter o quarterback aí para melhorar, tá? Mesmo porque agora você tem algum corpo de recebedores bons, na minha visão, Jerry Jeudy, Tim Patrick, né? E você tem o Noah Fant, que para mim é um bom tight end, tá? Um excelente tight end, então precisa disso. Tá? Então, desculpa. Então, assim, na questão, pra mim, tem que ser a chave da partida a corrida e a defesa. Por ser fora de casa, tá? Pode ter, sim, tipo, certos problemas, pode causar certos problemas para o Carolina, mas eu acho ainda que o Carolina sai com a vitória com uma posse de bola aí para Denver, né? Precisa mesclar bastante jogadas do Ted Bridgewater com o Robbie Anderson, o Kurt Samuel, para tentar melhorar aí, para tentar alcançar a vitória, tá certo? E a defesa, claro, com o front seven bem postado, tá? Com defensive ends, defensive tackles e os 2 outside linebackers para tentar conter a jogada corrida aí de Denver, tá certo? Então, uma vitória para Carolina com a posse de bola. Bom, estamos já terminando aqui, já vamos terminar aqui a comentário. Chicago Bears recebe Houston Texans. Bom, problema aí para Chicago Bears. Porque Trubisky mantém-se como titular do Chicago. Aí que é o problema, né? É difícil. Trubisky, apesar de ter alguns bons números ainda, tipo em college e tudo mais, cara, não tá dando certo. Eu não sei se o Trubisky vai ser que nem, por exemplo, um Ryan Tannehill da vida, que saiu de Miami, foi para Tennessee e, assim, estourou lá, tá jogando muito bem, melhor do que tava em Miami. Não sei. Trubisky, ele precisa negociar o Trubisky para outro time, que em Chicago não tá certo. Tá? Não tá dando certo. Porque você vê, assim, você tem até bons jogadores, mas não adianta, né? É difícil você falar que Chicago vai sair com a vitória, mesmo que porque Houston Texans não tem mais de algum bom tempo, né? Graças a Deus, o Bill O'Brien. Então, Houston Texans, Houston, we do not have a problem anymore. Porque é difícil, cara, você ter um técnico que te prende. E aí você vê um Deshaun Watson, né? Numa temporada que parecia extremamente desastrosa, sair
4 vitórias e 8 derrotas e vem vindo crescendo, tá certo? Vem vindo crescendo aí nas últimas partidas. Então acredito aqui que vai ter, né, uma vitória, eu acho que aqui, né, não sei se como que vai ser o Deshaun Watson na partida, com algumas posições questionáveis ainda. O Brandon Cooks não sabe se joga, né, o Randall Cobb está em injury reserve, então tem certos baleados aí também, tipo a questão do David Johnson, não sabe se vai jogar ou não, então assim, tá um pouquinho complicado pelas lesões, mas mesmo assim, tendo o Trubisky, principalmente com o front seven, com o J.J. Watt vindo, né, atropelando alguns quarterbacks, olha, e o Trubisky ele não tem essa gana de melhorar no pocket, principalmente quando tá desconfortável, né, o Trubisky quando ele já entra em campo ele já tá desconfortável, né, parece que ele tá jogando outra coisa, né, então ele já entra desconfortável em campo. Então, o J.J. Watt eu acho que vai ser a chave da partida, vai conseguir alguns sacks, tá, em cima do Trubisky, principalmente desviando passes, mas eu acredito que mesmo sendo os visitantes, eu acredito que aí o Houston vai com a vitória, volta para casa com uma vitória de 2 posses de bola. E assim, Trubisky, para levar a vitória, para manter a vitória em casa, eu acredito que precisa passar mais para os running backs, o Montgomery, e eles vão jogar do Cordell Patterson, e sempre buscar Allen Robinson e o Jimmy Graham. Eu acho que precisa ser disso, mas acho muito, muito, muito difícil, tá? Eu acho que a defesa de Chicago que precisa, né, com o Khalil Mack que tá questionado, mas precisa pressionar o quarterback, o Deshaun Watson, mas é aquilo, você pressiona, ele sai do pocket e lança a bola, tá certo? Então, Houston com 2 posses de bola leva essa partida. Olha o Giants em primeiro da horrorosa NFC East, né? Sendo o primeiro com uma campanha negativada, 5 vitórias e 7 derrotas. Será que o Giants vai conseguir mais uma façanha? Vai enfrentar o Arizona Cardinals, que ainda tá querendo melhorar a sua campanha aí de 50%, né? 6 vitórias e 6 derrotas, perdendo algumas partidas importantes. Vamos ver, mas o Daniel Jones está questionando a partida, não sabe se deve, muito provavelmente vai jogar, mas ainda é dúvida. Mas vamos ver, né? Tipo, e New York tem umas defesas assim que tá acordando, né? Ultimamente tem acordado a defesa, né? Tipo, 8ª posição geral na defesa, né? 8ª posição geral na defesa. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Chicago tem a 12ª melhor defesa, tá? Houston a 24ª. E só para falar aqui, para fazer sentido o que eu falei, deixa eu só ver aqui, Houston 16º melhor ataque e o Chicago o 31º melhor ataque, tá? Então, voltando aqui, falando do jogo aqui dos Giants, Giants está muito bem por causa da defesa, né? Defesa, 8ª melhor defesa em geral da liga, tá? O Arizona é a 14ª melhor defesa, e de ataque, que aí isso se inverte, né? Arizona é o 7º melhor ataque, aí empatado com Atlanta Falcons e Baltimore Ravens, e os Giants o 26º, né? O 26º. É um pouquinho preocupante, mas ainda consegue tirar algumas coisas da cartola com o Gallman, né? Então, o Gallman pode ser a chave da partida, tá certo? Pode ser a chave da partida, mesmo que porque, né? Enfrentando o Arizona ainda tem alguns probleminhas aí contra a 21ª, uma das medianas, vamos falar assim, medianas defesas, né? Tipo, uma defesa média contra a corrida. Então acho que é essa a chave da partida para New York, né? Então é tentar melhorar bem essa questão essa questão na corrida mesmo, e tentar evitar que a linha ofensiva tentar evitar que o Daniel Jones se sinta desconfortável no pocket, porque nós sabemos, né? Ele tem melhorado um pouco, mas ele ainda é um quarterback que precisa se manter mais estável, tá certo? Então, aí mesclando jogadas com o Sterling Shepard quando precisar do passe, o Darius Slayton e o Golden Tate, e também principalmente o Evan Ingram, tá? Fazendo esse espaço com o Evan Ingram, sempre
passes seguros. Então, é isso na questão, e Arizona é aquilo, né? Precisa acordar um pouquinho com alguns problemas que vem enfrentando. Kenyan Drake e DeAndre Hopkins estão questionados para a partida, mas eu acredito que vão, tá? Então, tem um ataque bom, né? Tem um ataque bom, pode surpreender bastante, devido, tá? Algumas constantes do ataque. Arizona leva essa partida com uma posse de bola. Eu acho que vai enfrentar uns certos problemas aí com a defesa de Nova York, tá certo? Então, os Giants aí, eu acho que perdem em casa por uma posse de bola, tá? E agora vamos lá para o último jogo das 3 horas da tarde, para me despedir desse podcast, depois para fazer o podcast dos jogos de 6 horas da tarde e do Sunday Night. Nós temos aí Cincinnati Bengals recebendo o Dallas Cowboys. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Defesa. Dallas Cowboys ainda a 32ª pior defesa. Tá? Ainda a segunda pior defesa. Bengals 20ª. E de ataque. Vamos lá. Bengals 22ª e Dallas Cowboys 26ª. É um jogo difícil de se analisar, tá? Principalmente Cincinnati, né, já há um bom tempo sem o Joe Burrow, que infelizmente tem uma lesão muito feia, né, torcendo aí para que ele melhore rapidamente, ainda é muito jovem, né, tem muita capacidade para se recuperar, e vamos ver que volte a jogar muito bem, mas com Brandon Allen como líder dessa equipe, fica muito difícil, tá? Bom, Giovanni Bernard está aí, Tyler Boyd, T. Higgins, AJ Green, que precisa aparecer mais, Tyrande Drew Sample. Então, assim, é difícil você analisar que o Cincinnati, tá, sendo o último na sua divisão, né, na AFC North, com 2 vitórias, 9 derrotas e 1 empate, vai conseguir alguma coisa contra o Dallas Cowboys, mesmo contra a defesa, tá? Por quê? Porque eu acho que, assim, vai ser um jogo disputado, porque as defesas não são boas, um jogo disputado, assim, em questão da defesa realmente das defesas não conseguirem segurar muito, né, o ataque. Então, assim, eu levo ainda a vitória pelos Cowboys. Por quê? Principalmente pelas armas que tem. Então, você tem o Emery Cooper, você tem o Michael Gallup, você tem o CeeDee Lamb, você tem tight ends, né, como Dalton Schultz, Blake Bell, que quando aparece até que bem na partida, né, tipo, estáveis na partida, e o Ezekiel Elliott, né, e Tony Pollard fazendo aí a questão do ataque. O problema é o Andy Dalton aparecer mais, né, melhorar. Então acho que assim, na questão aqui do ataque, eu ainda estou apostando no Dallas Cowboys, tá, mesmo, mas Sam, tipo, você acabou de falar, 26º, que é os Cowboys, o Bengals 22º, então, por mais que os Cowboys estejam abaixo aí no ranking de ataque dos Bengals, né, abaixo dos Bengals, eu acho que tem as armas melhores, né, e a sincronia, eu acho que entre Dalton e CeeDee Lamb, eu acho que tá muito boa, tá? Se o Emery Cooper conseguir aparecer melhor para as partidas, nessa partida, com certeza os Cowboys eles saem com a vitória aí fora de casa, mas também, assim como o jogo anterior dos Giants da Arizona, eu ainda acho que os Cowboys levam essa vitória para casa com uma posse de bola, assim como o jogo anterior. Tá certo? Pessoal, é isso. Daqui a pouquinho eu vou estar gravando 2 horas da tarde. Vocês já vão ter aí com tempo de escutar aí o podcast antes dos jogos das 3 horas da tarde. Com certeza antes dos jogos de 6 horas da tarde vocês vão estar escutando outro podcast com o Sunday Night. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar o seu like no vídeo, por favor, dá o seu like no vídeo e ativem o sininho e se inscrevam no canal, no Instagram do nosso canal, tá? @canalplayaction. Um forte abraço e até mais.